Olá, pessoal, muito lindo da Faculdade Senso. É uma grande alegria, uma grande honra nos encontrarmos aqui nesta noite para termos uma conversa sobre a vida, a importância da nossa vida, o que nos faz sentido, a conexão dela com o nosso trabalho e também como prevenirmos aquilo que pode nos tirar a alegria de viver, o bem-estar psicológico. E para isso nós vamos estar fazendo uma roda de conversa com três grandes profissionais de saúde mental que vão fazer parte desse painel, tá? Doutora Milda Rocha. Olá, boa noite, doutora Carla. Muito prazer, doutora Milda, muito prazer. Boa noite também. Doutora Poliana De Rossi. Olá, gente, boa noite. Olá, doutora Poliana, boa noite. E por último, a doutora Priscila Dias, uma grande psicóloga, um grande ser humano, né? Trabalhador, dedicado e que contribui tanto pela vida, né? E agora eu queria passar a palavra à Milta, para que ela se apresentasse a nós, se você puder dizer qual é a sua formação, a sua atuação, onde que você está, enfim, conte-nos um pouco da sua vida. Ok, que alegria estar com vocês, gente. Boa noite a todos. Então, eu estou em BH, sou mineira, atuo aqui em BH, terra do pão de queijo, do queijo bom demais da conta. Eu sou psicóloga, a minha formação é psicologia clínica. Eu fiz uma pós e atuo em saúde mental e trabalho. E como eu atendo empresas, eu faço assessoria de carreira para pessoas dentro e fora das empresas. E a gente já tem uma empresa, Milda Rocha Consultoria, e a gente já está no mercado há mais de 15 anos como empresa. E como eu atuo muito na área organizacional, assessorando empresas na área de gestão de pessoas, eu fui buscar uma complementação aí na minha formação. Então, maluca eu fiz, maluca porque psicóloga para fazer isso, né? Eu fiz um mestrado na engenharia de produção. Isso foi, no início, difícil, claro, para mim. Eu tinha um orientador engenheiro que me puxava para o foco o tempo inteiro, mas isso foi muito bom para mim, tem sido muito bom, porque eu acabei conhecendo um pouco do funcionamento das instituições, das organizações, do que as organizações realmente precisam. Então, eu atuo nessa área, assessorando aí empresários, executivos e profissionais que precisam de algum socorro aí. E a gente, dentro desse tema de saúde, de vida, aí a gente vai abordar um pouquinho aí a nossa atuação profissional. Excelente, fantástico. Estou de olho em você, hein? Porque, né, eu sou advogada trabalhista. E te digo que você fez uma loucura mesmo quando foi para engenharia de produção. Porque eu fiz essa loucura, eu fiz um doutorado em psicologia. E se eu estou viva aqui hoje, assim, né, de corpo inteira, é graças a Deus. Porque eu faço Mas isso é uma ótimo, loucura, né? Você buscar uma pós-graduação numa área diferente da sua graduação, né? É desafiador, é algo assim fantástico, né? Muito instigante e que a gente sai de lá muito rica, né, Milton? Mas em compensação a gente sofre bastante, não é? Sofre um Olha, bocado, e né, agora gente? eu gostaria de... Pode falar. No início, com esse título, falou, olha, esse título não vai ser legal, porque afinal eu sou psicóloga, mas depois vai entendendo como essa nossa formação mais ampla nos ajuda, né? Porque você fica naquele lugar, né? E agora? Você é advogada, você é psicóloga, as pessoas acham que porque tem um doutorado eu sou psicóloga. Não, eu não sou psicóloga, eu não sou profissional de saúde mental, né? Eu ainda sou advogada, mas tem essa complementação no meu currículo. Poliana De Rossi, quem é você? Olha só, que coisa boa.
falando dessas loucuras, né? E é delas, ainda bem que tem essas loucuras, né? Ainda bem que a gente faz esse movimento e vai beber de outras águas aí, porque eu acho que aí é importante para a gente poder estabelecer espaços de escuta dentro das organizações, que é uma das bandeiras que eu levanto aí já tem um tempo, né? Essa escuta clínica que vai para além de barreiras de um consultório, né? Mas um espaço de escuta desse indivíduo em sofrimento, né? Pegando um pouquinho do que a doutora Carla trouxe para nós. E a partir desse sofrimento produz, né? Produz o trabalho, tem o trabalho e dessas questões. Bom, meu nome é Poliana Derossi, sou psicóloga já tem um tempinho. Como diz, eu acho que eu nem vou falar os anos, mas a gente vai contabilizando e adicionando alguns anos aí, né? Mas desde então sou psicóloga no Hospital Oncológico, né, em Goiânia, já há 8 anos. Então, boa parte da carreira eu estou nesse processo de escuta dentro de uma instituição em que, além do sofrimento da produção do trabalho, ainda temos outros sofrimentos e demandas psíquicas que acontecem desse trabalhador. Então, a gente está lá já tem um tempinho. E também faço atendimento clínico, né? Boa noite, Tami. E então a gente está nesse processo aí da escuta desse indivíduo a partir de um coletivo e a partir do sujeito mesmo, do sujeito em sofrimento nos consultórios também. Então, estamos juntos aí, já em parceria. Priscila, inspiradora sempre aí junto com a gente também, né? Pudemos compartilhar alguns momentos dentro da instituição também e que ficaram para além aí, né? De realmente de acreditar e promover saúde mental dentro das organizações de trabalho, que é aquilo que a gente acredita. Então, falar sobre todas essas questões de prevenção que a gente precisa falar é importante, ainda mais com profissionais do gabarito de vocês. Muito obrigada pelo convite e estamos aí à disposição para a gente fazer rodar essa roda. E, Poliana, eu tenho uma linda notícia que eu acho que você já deve ter conhecimento, que é o projeto Anjo de Guarda, que está vindo, né? É um projeto lindo que foi pensado na saúde mental do profissional de saúde, justamente porque já estava adoecido e foi duramente combatido com a pandemia, né? Então, a nossa preocupação com eles, através do Ministério Público do Trabalho, através do Ministério do Trabalho e Emprego, do Fórum de Saúde, Segurança e Trabalho do Estado de Goiás, a doutora Priscila Dias, nós tivemos hoje uma reunião pela manhã, né? Ela vai coordenar esses trabalhos para nós, né? Nós vamos fazer em parceria com a doutora Ana Cláudia Vasquez, que já está fazendo um compliance em saúde mental na instituição onde ela é pró-reitora de gestão de pessoas. Então, assim, eu achei fantástico. É alguém que está ocupando um lugar de entregador, né? E que já está se preocupando em regular esse meio ambiente do trabalho no que diz respeito aos fatores psicossociais de risco, né? Ótimo. E foi muito interessante, porque ontem eu fiz uma live do fórum e fiz uma live justamente com uma ergonomista, a doutora Mirela Cobra, excelente, trabalho com ela, conheço o trabalho dela, a doutora Priscila também conheceu ela, fantástica. E surgiu um comentário na live, né, onde a pessoa dizia assim, não é todo dia que você está com estresse ruim, às vezes você tem um estresse bom, ou você tem isso, ou você tem aquilo. Eu falei, gente, isso não são fatores psicossociais de risco, né? Fator psicossocial de risco não é o jeito que eu olho para determinada pessoa, não é se eu estou na TPM ou não, é muito mais do que isso, né? São aqueles fatores que estão presentes no meio ambiente laboral, né? Ou na organização, nas condições de trabalho, ou na própria gestão, né? E que podem gerar adoecimento e até morte, né? Nós estamos falando aqui, por exemplo, da fadiga no trabalho. É um fator psicossocial de risco, né? É uma questão física, mas muito mais subjetiva, e como que você gerencia essa fadiga, como que a empresa pode atuar sobre isso, né? Enfim, nós temos uma gama de discussões, né? No que diz respeito à vida, né? A saúde mental no trabalho. Então, nós vamos contar com a senhora nesse projeto Anjo de Guarda, tá?
Ele está chegando, né, doutora Priscila? Então, chegando, quentinho, saindo do forno. Olá, boa noite. Eu atuo há 22 anos com pessoas, amo pessoas, em vários segmentos, desde varejo, indústria, área da saúde é uma área apaixonante que eu cheguei e fiquei, a mais desafiadora, a meu ver, de todas, a mais complexa, nos seus processos, nas suas relações, no delinear da saúde e doença do dia a dia. Atualmente atuo como docente, como psicóloga clínica, também como educadora corporativa, executivos e empresas no estado, principalmente. Encontrei a doutora Poliana lá no Hospital Jorge, me apaixonei, falei, não quero mais deixá-la pela vida. Então, pela vida nos encontramos. A doutora Milton, exatamente também, dos profissionais que eu admiro muitíssimo. E a doutora Carla nem se fala, né? Nós somos admiradores. É recíproco, né, gente? É recíproco. E eu percebo que realmente o que nos une é o amor à vida, né? Quando nós temos esse amor à vida, né? O nosso olhar brilha. Nós tivemos uma reunião hoje, foi a manhã inteira, né? Eu não parei, acabei de fazer uma live, estamos fazendo a outra. O que está nos impulsionando? É o dinheiro? Não. Né? É o desejo de levar nosso nome? Não, é muito mais do que isso. É um amor à vida. Nós acabamos de construir, de lançar uma cartilha que se chama Florescer, né? Justamente buscando contribuir com as políticas públicas do mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Bom, e nós estamos no último dia do mês de setembro. E nós queremos fechar esse dia, né, com um lindo girassol. Um girassol sorridente, né, gente? E a história do girassol é muito bela, né? Que quando ele não tem sol, ele se volta para o outro girassol, né? Então, eu acho que é essa a mensagem que todos nós queremos deixar aqui essa noite, né? É a possibilidade de que, se o sol não está brilhando na sua vida, né, nós podemos contar uns com os outros, né? Interessante, a humildade não é só no sentido de você oferecer ajuda a alguém, mas é no sentido também daquela pessoa se abrir e aceitar aquela oferta que está sendo feita, né? Porque se você não aceitar, nada vai acontecer. E como nós estamos numa roda de conversa, eu queria propor, né, às senhoras que eu jogasse o tema, a palavra, e vocês fossem falando exatamente nesse mesmo sentido da roda, né, o sentido horário, que já é um sentido também da ordem alfabética. E aquele que não quiser falar, deixa passar, tá? Vida. Milton? Risco. Um risco bom. Nada garantido. Viver é assim, né? E eu queria deixar aí uma reflexão para a nossa vida. Feito é melhor que perfeito. Então, na nossa vida, o dia não é perfeito. Às vezes vai ter sol. Às vezes o sol vai incomodar porque está quente demais. Nós estamos vivendo aí uma onda de calor, não é isso, gente? Então, não é perfeito, nem os dias de sol são perfeitos. A vida não é perfeita, nós não somos. Então, vamos viver essa vida mais leves, aproveitando mais as oportunidades que estão à nossa volta. Lembrando que caminhar com um destino é maravilhoso, mas o mais gostoso é a jornada, é o que a gente vai vivendo. Olha que legal, esse grupo aqui, eu estou apaixonada por você sabe disso, pela turma aí de Goiânia, de Goiás, parabéns. E olha que lindo, veio um convite para fazer uma leitura lá na cartilha, e a gente vai se gostando, olha que delícia, nada disso foi programado. Então, a gente trabalha com projeto de carreira
Elabore seu projeto. E o primeiro ponto de um projeto de carreira é o seu sonho. Coloque seu sonho no papel e projete. E faça esse planejamento, mas esse planejamento não é de forma rígida, mas de maneira que você possa garantir alguns aspectos que são muito importantes, mas se permita experimentar, porque não existem certezas na vida. É isso, gente? Não é? É isso O que mesmo. move a gente? A doutora Carla falou aí, por que eu estou fazendo isso? Por que a gente está fazendo live? Por que a gente trabalha tanto, né? É porque a gente ama fazer isso. E a gente ama por quê? Porque isso faz algum sentido para a gente. Não o que nos move na vida, desejo ou necessidade. Então, um desses motivos está fazendo com que a gente se mova. Eu acho que viver é isso, buscar quais são as nossas necessidades e quais são os nossos desejos, e ousar desejar, ousar continuar sonhando. Amém. Em sua homenagem, eu lembrei de uma música. Desejo que você tenha que amar. Não é? E olhar, né, gente? Olha, é olhar o que os nossos olhos não veem, o nosso coração não vai desejar. Então, vamos ampliar, hein? Eu agora, meu olhar está ampliado para o estado de Goiás. Ah, coisa boa. Olha, por quê? Porque eu vi um pedacinho, não foi, gente? Ô, Milton, muito interessante isso que você está falando. Eu acho que um grande dom dessa pandemia, a pandemia ela foi realmente ruim, ela foi triste, ela está sendo triste, ela está levando muitas pessoas lindas, né, do nosso convívio, mas se existiu algo bom, foi a possibilidade da gente repensar a vida, porque nós tivemos que parar, né? Nós tivemos que olhar para dentro de nós mesmos, nós tivemos que olhar para os outros, olhar para a nossa casa, os nossos lugares, nos reencontrar onde estávamos, né? Para recomeçar a caminhar, né? Então, eu acho que é isso mesmo, né? São essas pequenas coisas, é o dia a dia, é o minuto que você tem para viver. Nós só temos esse minuto para viver, né? Pode ser que eu, ao sair daqui do escritório e ir para casa, pode acontecer alguma coisa, ninguém está livre de nada, né? E aí? Valeu esse último minuto? Valeu esse último instante, né? Como foi o meu último instante de vida? Foi com alegria, foi com felicidade, foi com realizações, né? Eu estava brigando, eu estava chateada, eu estava chorando, não importa, né? Como eu estou vivendo a minha vida no momento presente. Poliana, vida. É interessante quando a gente pensa em vida, eu penso em possibilidades, né? Então, assim, quando a gente consegue, acho que associar a vida, possibilidades, vem desafios, vem incertezas, e vem esse cenário que a gente foi convocado, né? Assim, obrigatoriamente, de dar conta da melhor forma possível das incertezas da vida. Que, na verdade, é o que a gente mais tem, né? A gente até tenta criar alguns históricos e alguns cenários certos, mas o que a gente mais tem é dessas incertezas que aparecem no dia a dia, dessas possibilidades e oportunidades que vão. Só que isso só é possível ser visto a partir do momento que eu estou conectada comigo também, a partir do momento que eu tenho um autoconhecimento, que eu realmente... Acho que a palavra conexão é bem interessante, né? Justamente para a gente poder pensar nisso. Peraí, você está conectado no mundo, porque a gente tem um mundo nas telas, na frente, na nossa casa, no meu celular, enfim. Mas e aí? Você está desconectado totalmente daquilo que você quer, daquilo que você deseja, daquilo às vezes que você necessita e não foi possível perceber, né? Então, pegando um gancho do que a Milton trouxe para nós, desejo, necessidade. Então, assim, como que tá, né? Como que tá você em relação aos seus desejos? Então, assim, estamos sendo convocados obrigatoriamente nesse momento caótico mundial para a gente poder se conectar. Olhar aqui, olha aqui sua casa, sua vida. Esse lugar é bom, você está vivendo num lugar que você gosta,
É isso que você quer? Então, assim, são tantos questionamentos e eu tenho acompanhado alguns colaboradores e a gente sempre ouve, né? Assim, fui no automático. Quando eu vi, eu nem vi o poste, ou eu nem vi a parede, acabou. Né? Então, opa, peraí, então tem alguma coisa antes, né? E nós temos uma cultura que nos movimenta e nos engaja, mas nem sempre vai ser para a saúde. Por quê? Tem uma questão produtiva aí, né, da nossa cultura capitalista que a gente precisa pensar. E eu acho que vocês também, né, nós somos atravessados com isso. Então, não se iluda, é um desafio nosso, quando a doutora traz a questão do doutorado, né, enfim, do tanto que é sofrido, produzir é bom, mas é sofrido, demanda da gente, né? Então, para a gente entender da nossa condição de humano, né, que nós somos atravessados por tudo isso e nós precisamos sempre fazer uma caminhada e olhar para o lado, olhar para a jornada, né? Esses dias aconteceu uma situação interessante comigo, porque eu vou abrir, né, do nada, né, na correria do dia, indo para o trabalho, eu quebrei o pé, simplesmente. Quebrei o pé. E eu falei, gente, que loucura, como que eu quebro o pé numa coisa tão, né? E aí foi possível parar, porque eu precisei andar mais devagar, né? E aí foi possível ver que tinha um buraco ali, que às vezes eu não vi e estava lá, né? Mas são coisas simples que a gente acha que não, mas que às vezes nos pegam de surpresa e que a gente precisa fazer e gerar pensamento disso, né? Sair do automático, que é o risco que a gente tem, e colocar algo que é nosso, que é autoral. Só que para isso você tem que se movimentar nesse processo de autoconhecimento, que é o que a psicologia propõe, e não só a psicologia, né? Eu acho que enquanto humanos a gente precisa, e é o nosso diferencial daqui para frente, né? A gente precisa olhar para isso, porque é a partir daí que nós vamos produzir, né? Gente, máquina nós temos aqui, ó, para dar e vender, as coisas vão acontecer. Não tem, já acontecem, mas a gente precisa parar e falar, opa, o que eu posso, né? E aí tem um tanto de autoral e a gente só vai conseguir fazer estando conectado com a gente mesmo, né? Por uma vida, por um sentido, por acreditar, por fazer, independente de qual motivo que seja, de desejo, de necessidade, mas que te movimenta. E o que tem te movimentado? Eu acho que a gente precisa sempre estar questionando isso, principalmente nos ambientes de trabalho também, né? Porque trabalho é identidade, é você, né? Eu brinco, né? Depois do seu nome, o que você fala? Ah, sou psicóloga. Então, assim, você é poliana, mas você é psicóloga. Então, assim, tem um tanto da identidade nossa que está no trabalho que é perigoso se a gente não cuida, né? Então, a gente precisa sempre estar de olho e nós estamos aí juntas realmente para poder, né, proporcionar isso dentro das organizações, acreditando. E isso faz sentido para mim, isso é vida. Então, é por essas e outras que estamos aqui conectadas. Parabéns, linda reflexão. Trabalho é a identidade, é você. Agora mesmo nós vamos voltar nessa conexão. Priscila, vida. O que é a vida para você? A vida, para além da existência em fases, se nós formos olhar para a psicologia, do nascer, do crescer, da finitude que todos nós temos, estamos falando da vida no contraponto da morte, repensar a vida, repensar a morte, e essa reflexão da Covid nos fez repensar as duas, então por isso muitas vezes ela é sofrível para nós, pelos apegos, pelas lutas, e porque não queremos lidar com a finitude, mas principalmente pensar na vida para além de existir em fases, buscar um pouquinho da fala dos nossos filósofos queridos, que eu tenho pessoal apreço, olhar lá para Sócrates e lembrar dos questionamentos que ele nos incentivava a fazer sobre a nossa vida, sobre o que significa para nós viver, existir, para além do coletivo e do individual. É ter esse contato comigo, o que significa para mim o meu dia, o que importa para mim as escolhas, quais relações eu quero ter, o que tem significado, o que me faz bem, o que me faz feliz, o que me faz sentir vivendo, respirando, com sopro de vida. Então, é essa análise que muitas vezes é estar em contato com a nossa ambivalência, de
de alegria, de dias difíceis, de dias alegres. Não é a vida das redes sociais linda, é uma vida normal, normal para cada um de nós, com as nossas histórias, nossos desafios, com os nossos limites e também os nossos planos de desenvolvimento, mas também é, ao mesmo tempo, uma vida que pode ser saboreada, que é muito gostosa de ser vivida, se eu consigo perceber no meu dia a dia o que eu tenho de bom, o que eu construí de bom, o que é positivo, o que é saudável, o que é valoroso, sobretudo, para mim, na minha existência. Então, a vida, ela tem um sentido e um significado quando eu consigo fazer essa conexão, como a Poliana bem disse, comigo, quando eu consigo acessar aquilo que é meu, quando eu consigo me destituir um pouco do coletivo, do que a sociedade coloca como estar bem, estar saudável, estar vivendo, e eu começo a entender o que significa para mim a existência, como sentido, como propósito, que me faz ser uma pessoa melhor, me faz ser um ser humano melhor, torna na minha etapa de vida a melhor fase ou a melhor pessoa que eu posso ser. Então, para mim, o sentido é bem mais amplo e pode ser significativa, é maravilhosa, pode ser vivida até na segunda-feira de forma maravilhosa, com as contas para pagar, no meio de uma pandemia, nós conseguimos olhar para o lado e ver que bom que nós estamos vivos, a nossa família também, estamos sobrevivendo, avançando, desenvolvendo, então, a vida é maravilhosa. Eu gosto muito desse tema, acho que eu falaria aqui muito tempo. E já que a Poliana falou de música, né, Milton? Eu lembrei de uma música também agora, Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, né? Eu sou apaixonada pelo Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? É isso, né? Que coisa linda que você disse, Priscila. A vida pode, e eu queria complementar, e deve ser saboreada, né? Eu acho que é muito da gente perceber assim, só tem uma vida, né? Você pode ter fases na sua vida, mas a vida para você viver só vai ter uma. E é preciso você olhar e falar, é isso mesmo que eu quero para mim? Né? É nesse lugar que eu quero estar? Essa pergunta eu acho que a gente precisa se fazer, até para confirmar, não é aqui mesmo, tá certinho, eu tenho que estar aqui, tá tudo certo. Mas não deixar de perguntar. E a Poliana colocou para nós a questão do trabalho, né? Que o trabalho é identidade, o trabalho é você. E quando ela falou, eu lembrei de Dejur, né? Que Dejur começa dizendo assim, que é tão identitário, né? O trabalho conosco mesmo, que nós nos apresentamos falando com muito prazer. Eu sou Carla Maria, advogada trabalhista, Poliana, Milton, Priscila, psicóloga, né? Então, o ser no trabalho, né, transmuda aquilo que somos na nossa vida, né? Isso tem a ver com os nossos relacionamentos, né, com o social, com o que nós exigimos de nós mesmos antes de toda e qualquer sociedade deve exigir, né? Porque eu só vou deixar entrar em mim aquilo que eu quero. Se eu deixar todas as demandas da sociedade entrar dentro de mim, eu não vou dar conta, com certeza. Né? Mas o que tem que ser limitado é o que eu exijo de mim mesma, né? O que eu espero de mim mesma. Porque se a minha cobrança for muito alta e muito ilimitada, eu posso até falar que é o capeta, que é a sociedade, mas sou eu mesma, não é? É essa coragem da gente assumir, né, o papel na nossa história de vida, né? Somos autores da nossa história de vida. E agora eu gostaria de... E se haver com esse desejo, né? E se haver com a Exatamente. desejo. Né? O desejar, né? Eu preciso me haver também e bancar ele, né? De uma certa forma. Que seja coletivamente muitas vezes, Com mas certeza. Que é importante. E eu não sei se porque minha atuação é no ambiente de trabalho, né? Estou vindo de um fórum, o trabalho foi desenvolvido no fórum. Então, eu gostaria, né, de aproveitar a presença de todos e puxar esse link, né? Porque a vida, ela pode ter o sentido da família, o sentido do indivíduo, o sentido da profissão ou não, mas eu gostaria de voltar o nosso olhar essa noite, né, para a vida no trabalho. E Milton nos trouxe a notícia, né, de que ela trabalha com as organizações do trabalho, né. Milton,
o que eu queria passar para você um pouco daquilo que eu tenho visto, que eu aprendi nesses 4 anos de doutorado, né? Que foi o que Deju falou sobre, né? Estudei também a reforma trabalhista, uma série de coisas. Mas com relação à psicologia, a psicanálise, no caso, foi Deju, né? Com a clínica psicodinâmica do trabalho. Ele falou que começou os estudos dele através da psicopatologia do trabalho, né? E então algo chamou a atenção dele. Tá, o trabalho pode adoecer. Mas e aqueles que não adoecem? O que está acontecendo com ele, né? E a resposta de Deju foi, então, que eles encontraram prazer no trabalho. E ele, então, nos traz 2 equações, né? Deju diz assim, que o sofrimento já era inerente ao homem muito antes do trabalho, mas ele tem a ver com o trabalho gera sofrimento, né? Nós vamos adoecer ou não, se encontramos prazer naquele trabalho que fazemos, como esse que estamos fazendo agora, né? Então, é cansativo, é final do dia, tal, tá todo mundo cansado, não só nós que estamos aqui, mas também todos os alunos que estão conosco, né? Mas eu tenho prazer, porque a gente começou dizendo que a gente ama a vida, né? E aí ele diz que quem encontra esse prazer, encontra a saúde mental no trabalho, a saúde física, né? Porque é psicossomático também. Quando eu falo, e eu pensei, o que é a vida para mim? Enquanto todas vocês falavam, né? E eu pensei muito, assim, num tema que eu trabalho. Eu assim, comecei a advogar com a Constituição Federal de 1988, né? Então, eu falo que eu sou filha da Constituição, porque eu comecei a advogar com ela. A nossa Constituição, ela é cidadã, né? Ela prima pelo bem-estar, né? E um princípio básico, fundamental, chama-se dignidade. Então, eu pensei comigo, para mim, vida é dignidade. Porque eu aprendi com meu pai, minha filha, mesmo se for para sair, saia com dignidade. O papai ensinou isso para a gente, né? Não importa quem você seja, onde você esteja, o que você esteja fazendo. Que seja com dignidade, né? E o que é dignidade, né? A pobreza, ela é imoral. Ela é indigna, né? Porque ela nos tira o básico. Mas tem como ter dignidade mesmo na pobreza? Tem, né? A gente encontra as pessoas que conseguem encontrar esse meio termo, esse caminho, esse equilíbrio. Então, a minha pergunta para você, Nilton, quando você diz que atua como psicóloga na organização, você está a serviço de uma gestão e que gestão você está a serviço, né? E como está a vida desse trabalhador no meio ambiente do trabalho? O que você tem percebido? Então, na verdade, eu não trabalho como psicóloga dentro da empresa. Eu Certo. assessoro essas empresas, então, é um lugar onde eu consigo perceber muito mais o que está acontecendo em todos os níveis, começando lá pelos diretores, donos, pelos presidentes, etc., até embaixo. O que eu não conseguiria ver se eu estivesse lá dentro a serviço de. Então, eu estou a serviço das pessoas. E eu preciso mostrar. Primeiro, a gente faz escutas diagnóstica para a gente mostrar o que está acontecendo. Eu digo assim: olha, por mais que eu tenha experiência, inclusive internacional, nem a minha formação, minha experiência vai conseguir ajudar aquela instituição se eu não conseguir olhar para ela, se eu não conseguir conhecê-la. Então, em geral, a gente faz essa escuta diagnóstica, tem um período de observação, e é muito interessante, porque a doutora Carla está citando aí essa questão do prazer, e o Dejus vai falar isso. Eu coloco de uma maneira, inclusive aprendendo com o Dejus também, a questão é a relação que a gente estabelece com o trabalho. Porque a gente observa, assim, que em situações parecidas, ou as mesmas situações, a gente diria, alguns profissionais adoecem, outros não. Será, então, que a
falta do prazer vai adoecer? Será, então, que para ter saúde, eu preciso necessariamente estar trabalhando naquele momento, naquilo que eu amo fazer? Se nós formos fazer uma pesquisa, não precisa ir muito longe, gente. A maior parte das pessoas, infelizmente, não ama o que faz. Concordam comigo, não? Muita gente está trabalhando, não é? Por necessidade. Eu gostaria. Então, como é que a gente trabalha com essas pessoas? Isso assessorando as empresas, mas assessorando as pessoas também a elaborarem seu projeto de carreira. Eu escrevi um artigo chamado Construindo Passo a Passo o Seu Projeto de Carreira. Ele está, inclusive, no nosso site, está num livro da nossa área aí, de orientação profissional, etc. Depois, quem tiver interesse, a gente pode compartilhar. Então, entre lá no site, Milta Rocha, imprensa, artigos, tem esse artigo lá. Se nós formos felizes apenas quando tiver conquistado isso, estiver trabalhando com aquilo, gente, nós não vamos ser felizes nunca. Porque no dia que eu gostar disso, eu vou querer outra e outra coisa mais. Então, eu queria deixar até uma reflexão. Um dia, recém-saída da faculdade, bastante tempo atrás, eu ligo a televisão, estava lá minha ex-professora, na PUC TV, frase do dia. E, normalmente, frase do dia, o que a gente espera? Uma fala boa, uma frase para levantar o ânimo. Sabe qual foi a fala dela? Angustiem-se. Qual tem sido um dos problemas grandes hoje? Falta de capacidade de ser feliz com aquilo que se tem. Falta de contentamento onde está. Ora, quando eu começo na minha carreira, lá atrás, no início da minha carreira, eu podia querer autonomia, qualidade de vida, tudo isso. Eu até queria, mas não era a hora. Essas coisas a gente vai conquistando. Mas quando eu dou o meu melhor aqui na base, entendendo que eu estou nessa jornada, e eu vou caminhando, e eu me permito angustiar. Por que a angústia, então, é tão importante? Porque a angústia nos leva, é um motor que nos leva à ação. As dores são bênção, dor é coisa boa. É gostoso sentir dor? Não. Nem dor no corpo, muito menos a dor na alma. Não é? Mas é essa dor que, trazendo desconforto, faz com que a gente se mova. E aí, a gente vai perceber que uma condição de trabalho que é boa para mim, não vai ser boa para outra pessoa. Então, o que eu faço? Como é que eu me relaciono com essa tarefa que não é a que eu gostaria? Aí a gente vai trabalhar com a viabilidade e a desejabilidade. O que é viável hoje e o que é desejável. Como eu me porto para não adoecer e, aos poucos, ir caminhando em direção daquilo que eu desejo mais. Tá ficando claro, gente? Faz sentido isso? O que você... Não é? O que a gente espera é que, em determinado momento da carreira, a gente possa escolher. Eu quero fazer essa live ou eu não quero? Eu quero trabalhar com isso, eu não quero. Né? Mas boa parte da nossa história aí de trabalho vai ter dificuldade. E tem. Não existe uma profissão que vá garantir esse prazer aí o tempo todo. Né? Só para concluir, então, essa parte, lá na década de 80, início de 90, o que estourou? A questão da LER, muitos estudos em saúde mental, saúde no trabalho foram feitos naquela época, e as pessoas eram afastadas, as que eram acometidas pela LER, eram consideradas preguiçosas, então era LER, lesão por esforço repetitivo. Né?
Então, o povo falava que era doença dos lerdos, lerdo, que era uma grande injustiça, porque as pessoas mais comprometidas, preocupadas, mais envolvidas com a sua atividade profissional, eram as que se estressavam mais e eram as que adoeciam mais. De 98, se não me engano, para cá esse nome mudou. Hoje, até hoje, as pessoas sabem o que é LER, mas não sabem o nome novo, que é DORT. Vocês sabem disso, né? Sabe desse nome aí, doutora Carla? Sim. Que é DORT? Qual a letra mais importante aí? É o R. É a relação. Então, é claro que as instituições e a gente assessora esses empresários, essas empresas, para adotarem políticas de humanização, de qualidade de vida, de investimento em clima e valorização das pessoas. Mas esses profissionais também precisam entender que é possível ser feliz com o que a gente tem. E a partir dessa satisfação, desse contentamento, é que a gente consegue buscar mais, a gente consegue avançar. Então, a relação, se eu não tenho, não utilizo das vias boas, saudáveis de descarga psíquica, né? Se eu não faço catarse, se eu não tenho uma vida pessoal, se eu jogo também somente no trabalho, na minha profissão, a responsabilidade pela minha felicidade, pela minha realização, fica muito difícil. Então, eu preciso ter, e mais que tudo, eu preciso ser flexível. Pessoas mais rígidas, em geral, são as que vão ter maior sofrimento e até adoecimento aí do trabalho. Poliana, a Milta falou sobre a organização, né? Ela falou sobre o prazer, sobre a necessidade de nós encontrarmos a alegria e o prazer, mesmo naquilo que fazemos e que não queríamos fazer, né? Uhum. E ela falou uma coisa muito certa, porque nem todo mundo pode trabalhar naquilo que gosta ou fazer aquilo que gosta, né? Tá, se eu não posso, mas eu também não posso deixar de trabalhar, então eu tenho que mudar a minha concepção, né, para acolher aquilo e transformar aquilo num momento bom, um momento poliana, né? Eu sou poliana, eu sou polianista, né? Assim, para mim tudo é poliana, para mim todos os dias são bons, são maravilhosos e tá tudo bom e eu estou agradecendo, sabe? Porque é o que me sustenta, é o meu jeito de ser e respeito o jeito de ser de cada pessoa, né? Sim. Dejo fala da importância, né? Porque ele tem a base na psicanálise, da cura pela fala, né? E ele propõe a clínica do trabalho, que nada mais é do que um espaço, né, de discussão no meio ambiente do trabalho, onde eu possa falar sobre a psicodinâmica do meu trabalho, né? Como eu penso no meu trabalho, como eu o realizo, como eu o vejo, né? E a gente tem visto, eu tenho acompanhado clínicas do trabalho, e é uma coisa interessante, eu vi isso da minha filha, agora ela está fazendo um doutorado em Brasília, na UNB, né? E não é fácil, é tudo aquilo de difícil que a gente falou, né? A cidade, ela não mora lá, não é de lá, né? Então, ela teve que se adaptar, trabalhar, ganhar e estudar. Então, ela teve uma dificuldade muito grande, e quando ela falou com o psicanalista dela, ela disse assim, Thais, não sofra por isso. Todos os alunos estão tendo essa mesma dificuldade. Quando ele falou, todos os alunos estão tendo essa mesma dificuldade, ela acalmou. E eu achei muito interessante isso, por quê? Porque eu observei isso na clínica do trabalho, né? As pessoas contando para mim que tiveram depressão, que pensaram em suicidar, e pessoas assim, bem realizadas, técnico de segurança do trabalho, que fazia exercício físico constante, que tinha uma vida muito boa e de repente entrou num espaço em que passou a sofrer, por exemplo, assédio moral, né? E aquele assédio veio a adoecer e deprimir a pessoa por ela pensar em tirar a própria vida. E essas pessoas que participaram dessa clínica do trabalho, né? Todas elas disseram a mesma coisa, né?
a importância de compartilhar aquilo que estavam pensando e aquilo que estavam sentindo, e que quando viram do lado de lá, que não eram só elas que estavam sentindo aquilo e passando por aquilo, se sentiram fortalecidas, né? E saíram daquele buraco negro. Por que eu estou trazendo isso? É porque nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de vida, mas nós estamos falando também de morte, né? De depressão, de suicídio, né? A Milton lembrou, e aí Milton lembrar também, né? A instrução normativa 98 do INSS estabelece como nexo causal, né? Os fatores psicossociais de risco, diagnóstico, né? E justamente, por exemplo, gestões opressivas, né? Então, é lógico que eu tenho que buscar essa satisfação no trabalho, mas é muito importante também que o ambiente, que as condições sejam dignas, né? Sejam humanizadas, para que eu possa ter a possibilidade de encontrar aquele prazer no trabalho e não adoecer, né? Poliana, nós estamos falando não necessariamente, né, e jamais das pessoas que você convive e acompanha, mas eu gostaria de trazer um pouco à luz os profissionais da saúde, né, porque é uma área de pesquisa que nós estamos aprofundando, onde a Censo também vai ser nossa parceira, né, doutora Priscila, e temos vários outros parceiros. É uma preocupação. Deixa eu falar também da estratégia defensiva, né? Que são aquelas estratégias que você lança mão para não sofrer, né? Por exemplo, um trabalhador da construção civil que deixa de usar o EPI necessário quando vai executar uma função perigosa, né? Ele está faltando com a razão. O que aconteceu com ele, né? Ele é muito corajoso? Não, né? Ele sente medo. E por sentir medo, ele não consegue colocar o EPI, porque colocar o EPI é lembrar para ele que aquela atividade que ele vai fazer é muito perigosa, que ele está correndo o risco de perder a vida. E por isso ele está maior. Então, nós sabemos que essas estratégias defensivas, né, ou de enfrentamento, como alguns chamam, acontece também no meio dos profissionais de saúde, né? Muitas vezes lançam mão do álcool, né? Lançam mão da droga, muitos tirando a própria vida com o excesso, né? Que já sabem ser letais. Como está esse trabalhador? Como está a vida desse trabalhador da saúde em tempos de pandemia? Sim, interessante a pergunta aí, né? Deixa eu pensar aqui um pouquinho, porque, assim, eu tenho tido a oportunidade de estar dentro de uma equipe do SESMIT, né? E a partir dali a gente estabelecer esse espaço de escuta, focado mesmo nessas questões de autocuidado, que muitas vezes não são proporcionadas eu não vou restringir só a área da saúde, mas assim, pelo ambiente corporativo, que geralmente nós somos convidados a entrar na produção, né? Vamos pensar, vamos produzir. E com medo, muitas vezes, dessa produção não acontecer, né, como deveria, porque tem também alguns ideais que acontecem aí, né? Eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer da melhor forma possível, eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar, eu tenho que cuidar. E aí é o que eu sempre escuto, né? Assim, ok, mas e quem cuida de você, assim? Como que é isso? Né? Então, assim, em um outro momento, eu acho que de conexão com a Milton, ela falou assim, é o calmita, né? Assim, opa, peraí, que momento é esse? Então, assim, tirar esse colaborador desse coletivo que talvez está adoecendo, né? É importante para esse momento de escuta individual, às vezes. Ok, possibilitar também rodas de conversa. A gente consegue possibilitar essas rodas hoje dentro da instituição. Ainda não como eu gostaria, mas em breve sim, né? Por quê? Acreditando que é a partir daí que realmente a gente pode fazer com que esse sofrimento também seja legitimado, e aí sim
o prazer possa acontecer de uma maneira coletiva também, por que não, né? Em um trabalho em equipe, enfim. Só que isso precisa ter espaço para acontecer. Se eu tenho, por exemplo, uma liderança mais opressora que não proporciona um ambiente de comunicação e um espaço de fala, como isso vai ser possível, né? Nos ambientes de saúde, sim, a gente tem algumas figuras que são, de uma certa forma, estão em lugares, né? Aí eu falo do direito, às vezes a gente tem esses lugares que não menos sofrido, né? Mas dos juízes, dos promotores, eles têm esse lugar também de sofrimento, mas de comunicação com o outro. Quando a senhora traz a questão do assédio moral e todas essas questões que a gente sabe que é vivo, e no ambiente da saúde é vivo, sim, a gente precisa levantar esses espaços para que, porque eu também entendo que esse indivíduo, se a gente for falar médico e outros profissionais, ele também tem muita coisa que ele precisa olhar e que também gera sofrimento para ele, que de uma certa forma a gente também precisa estabelecer espaço, né? Mas por isso que eu falo que a gente precisa acreditar na vida, porque a partir daí a gente consegue levantar, né, bandeiras, porque a gente vai contra a maré. A questão é essa. A gente vai contra a maré, então, hora ou outra, a gente precisa se fortalecer aqui como estamos, num coletivo, né, para realmente a gente poder dar sentido e proporcionar sentido também para os trabalhadores. E também pontuar, né, para a alta gestão, para a diretoria, a importância disso. Sei que não é simples, é difícil, faz parte, né, do que eu acredito, mas que vamos continuar acreditando que é possível estabelecer. Última coisa, Poliana, só para não perder isso que você falou, segura aí. Nós já fizemos trabalho num laboratório em que alguns profissionais não estavam usando, imagina, profissionais colhendo sangue e não queriam usar os EPIs. Mas como assim? É a sua vida, é a sua saúde. Em função das metas, que as metas são cada vez mais altas, outro dia no live a gente falou sobre isso, como é que eu estou empregado e eu vou adoecer, como é que eu vou reclamar, como é que eu... Entende? Então, muitos são levados em busca dessa meta, a correrem risco e colocar a própria vida. E aí, quando a gente foi ver, eles acabaram, né, nas conversas individuais, dizendo assim, olha, com as luvas, eu perco um pouco a sensibilidade. Então, o meu nível de assertividade é menor, ela produz menos. Então, ela tirava as luvas exatamente para conseguir fazer o que queriam, conseguir produzir. Isso é triste. Então, a gente precisa pegar esses casos para sensibilizar, porque lá do outro lado, eles não veem, em geral, né, com bons olhos. É o que você falou, a gente está na contramão. Como assim? Isso é gasto, eles precisam produzir, mas precisam entender que precisa ter um mínimo de condição para que essa produção de fato aconteça. Sim. E aí entra, eu acho que as questões que a doutora Carla traz para nós pensarmos, né? Porque, e aí eu penso na dignidade, né? Precisamos ter, né? Não adianta eu colocar metas altíssimas que são inalcançáveis e esse colaborador não vai conseguir cumprir. E se ele está cumprindo sempre assim, burlando e criando essas estratégias, opa, tem alguma coisa nesse trabalho que a gente precisa pensar. Tem alguma coisa nesse trabalho que precisa ser reorganizada, né? A área da saúde, às vezes a gente se pega, né, nos dimensionamentos de profissionais, de número de profissionais. Então, assim, sim, a gente tem que olhar para isso, né? Tem um tanto de demanda que está chegando, que pode ser nova, que pode não ser, mas que a gente precisa olhar, porque esse trabalhador aqui tem alguma coisa que ele está fazendo que não está gerando saúde, não está proporcionando saúde. Então, esse assim, sabe? Colocar a pedrinha no caminho e falar, opa, peraí, para tudo, tem alguma coisa que está errada aqui e que a gente precisa olhar, né? E olhar para o outro lado, que é o lado do trabalhador, que somos nós, né? Enfim.
mas que esse lugar da psicologia dentro das organizações tem a sua importância justamente para isso, né? A gente colocar essas... E a riqueza, né, Poliana, você falou da escuta, né? Deixa eu falar da escuta clínica, escuta de risco, que é aquela que você vai escutar o outro de coração aberto, né? Você não vai já escutar já refutando ele, né? Você vai ouvir e perceber que se ele tiver razão, você pode inclusive mudar a sua razão, né? Essa escuta clínica, escuta de risco, né? E o mais importante que eu vejo, eu falo isso muito com empregadores, né, em ambientes assim. Eu me recordo do meu avô falando isso para mim, né, ele falando assim: fulano, eu posso até te ouvir, mas isso não quer dizer que eu vou fazer o que você está me pedindo. Então, muitas vezes o empregador deixa de ouvir o empregado com medo de que o simples fato de ouvir, de parar e ouvi-lo vai fazer com que ele tenha que se comprometer e fazer aquilo que o trabalhador está pedindo. Não, não, né? Ouvir não quer dizer concordar. Ouvir é ouvir, né? É deixar o outro falar, sugerir, desabafar, seja o que for. E quantas vezes eu escutei em mesas assim de reunião do fórum, né? Um trabalhador falar de outro. Eu tenho certeza que se o fulano tivesse tido a oportunidade de falar, ele não teria se matado. Gente, isso é muito forte. Demais. Falando de um engenheiro de obra. Ele falando, eu tenho certeza que se o fulano tivesse tido a oportunidade de falar, então, olha onde, né, Freud diz da cura pela fala. Falar, só falar o que estava pensando, não teria tirado a própria vida. E é interessante que a gente precisa, só para, né, a gente no caminho, não delongar muito, porque assim, mais ainda falando de trabalho, porque boa parte dos nossos dias a gente fica realmente envolvido com o trabalho. Então, assim, é fato, a gente tem dados, né? E estamos caminhando para isso. A depressão sim, a Lé já foi, enfim, mas a depressão tem caminhado assustadoramente, né? De uma forma em que é o que mais incapacita o trabalhador hoje. Então, eu me pergunto assim, que espaço é esse de trabalho que nós estamos tendo que essa pessoa está adoecendo? Essa pessoa somos nós. Então, que lugar é esse de trabalho que a gente precisa repensar? Porque está adoecendo e o caminho e o prognóstico não é dos melhores. Então, a gente precisa parar, sim, e olhar e estabelecer esse lugar como forma também de subjetivação do sujeito. Eu preciso de um sujeito com mais autonomia, que ele se reconheça nesse trabalho, né? Na área da saúde, a gente tem muitos protocolos. E são protocolos que são protocolos que precisam existir? Sim, precisam. Eles garantem a segurança do paciente, eles garantem a segurança da instituição. A gente está falando de outras questões que vão para além. Mas, então, peraí. Então, o que a gente precisa fazer para possibilitar, fora desses protocolos, que essas pessoas gerem no coletivo espaços para poder se reconhecer no trabalho, né? Então, assim, é desafiador, é todos os dias isso, né? E a gente precisa ir também se munindo de outras questões, e aí falo mais uma vez dessas conexões que nos compreendem aí, que são bem importantes para nós. Olha, Poliana, de tudo que eu vi, que eu estudei, né, que eu pesquisei, das pesquisas, dos artigos de Dejour, das palestras dele, ele veio aqui com uma manhã inteira falando para nós sobre o assédio moral, né? Foi uma audiência pública, foi maravilhosa. Depois eu entrevistei, eu estava na época começando o meu doutorado, né? E eu então lancei esse livro, Relações Sustentáveis de Trabalho, Diálogos entre o Direito e a Psicodinâmica do Trabalho, né? Pela editora LTR. E nela há uma entrevista. Eu tenho autógrafo depois, tá bom? Tá bom, bem, tá bom. E você viu que tem uma entrevista com o Dejour, né? E então foi um dia inteiro que eu passei. Eu falei assim, gente, se o homem é um gênio, eu quero aprender. Por que ele é um gênio, né? E aí eu fui observando os pontos, né? Ele não fica no WhatsApp, não, viu? Ele presta atenção nas coisas, nas pessoas. Ele dá atenção, ele está presente de verdade, né?
E não por acaso ele fala da importância da escuta, da fala, do espaço de discussão. Porque ele tem um livro que eu não sei se vocês conhecem, que é Suicídio no Trabalho, O que Fazer, né? Foi um estudo de caso que ele acompanhou como supervisor de uma grande empresa na França, que era centenária. As pessoas eram todas amigas, todas com comadre, familiares, casava e já trabalhava naquela empresa e morava ali ao redor, né? De repente, aí ele chama o neoliberalismo, né? Veio uma gestão diferenciada que quis mudar tudo sem falar nada com ninguém, né? Por achar que aquilo era realmente importante e desconectou todo mundo. Aquelas pessoas que eram uma família, que tinham aquela atividade deôntica, né? Que ele chama da cooperação, da colaboração, da confiança, daquilo que faz a roda rodar, né? E sem ranger, vamos dizer assim, né? Com alegria, com paz, aquelas pessoas passaram a ficar depressivas, né? Passaram a desejar a morte do outro, né? Então, uma perversidade muito grande. E eles só conseguiram retornar o equilíbrio ecológico daquele meio ambiente do trabalho quando o primeiro trabalhador conseguiu falar num grupo. Eles tiveram que fazer vários encontros individuais, né, para depois fazer esse coletivo. E nós estamos falando de falar, doutora Priscila, e o que eu queria ouvir da senhora. Nós sabemos, e muitas vezes atuamos erroneamente, né? Quando vimos uma pessoa triste, depressiva, a gente vai e fala assim, mas você não tem razão para estar assim. Por que você está assim, né? Então, eu queria que a senhora falasse conosco sobre o que é a depressão. Ela é uma doença? Ela precisa ser tratada, ela precisa ser medicada, né? No plano da psicologia, o que a gente pode falar, o que a gente não pode nem deve falar para essa pessoa? Antes de responder essa pergunta, eu precisava complementar também a questão da subjetividade no trabalho, porque Deleuze ele traz uma beleza, traz esse termo com uma beleza, nos faz refletir sobre as nossas atuações dentro do ambiente de trabalho, e se nós promovemos esse espaço de subjetividade, se nós promovemos esse espaço de escuta, de acolhimento. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a doutora Poliana, e nós fizemos muitas rodas de conversa, muitas, com os profissionais da saúde, e sempre tinha aquele que rompia o silêncio. Quando ele rompia o silêncio, todos os demais se sentiam acolhidos e começavam a compartilhar das suas dores, dos seus dias, e aquele ambiente se tornava mais saudável, mais leve, e com certeza era um ambiente de prevenção, porque tinha aquela rede de apoio, nós começávamos a falar sobre a patologia, começávamos a informar sobre a patologia, e aquelas pessoas se sentiam respeitadas, acolhidas, e de forma singular se percebiam ali nas relações de trabalho. Então, não posso deixar passar a importância de quem está nos ouvindo, de sermos essas pessoas que promovemos esse espaço, independente da minha atuação, se é a alta gestão, média, ou se eu sou um profissional que estou na operação, eu posso observar as pessoas ao meu redor, eu posso acolher, mesmo que eu não possa abraçar fisicamente nesse momento, mas eu posso observar a pessoa ao redor, se ela está mais triste, se ela está mais quieta, se ela está mais calada, pessoas que eu convivo todos os dias. Então, essa percepção e essa delicadeza da vida, né, esse olhar para o outro respeitoso, faz muita diferença nos ambientes que nós estamos. Enquanto líderes, então, nós temos que ter mais atenção ainda às nossas equipes. E se eu estou ali no meio do relatório, eu sempre fiz isso, eu poderia, minha porta sempre estava aberta da minha sala, sempre esteve. Mesmo que eu estivesse no momento de produzir um relatório para alta gestão, eu parava e ouvia aquele trabalhador, sempre. Quando eu não conseguia ouvir, eu agendava com ele para depois conversar com maior qualidade. Mas muitas vezes, doutora Carla, era só ouvir. Ele só precisava do meu cuidado, da minha atenção. Só ouvir. Alguns esperavam o fim de semana passar para na segunda e falar conosco. Então, assim, eu não posso deixar de falar isso para quem está nos ouvindo. Nós precisamos, então, promover esses espaços de respeito, de saúde. Muitas vezes a autogestão não faz, mas não espere a autogestão fazer, faça você.
no seu espaço, na sua possibilidade, acolhendo o seu colega de trabalho nesses dias de isolamento. Então, estando mais atenta a essas pessoas que estão isoladas. Então, precisava falar um pouquinho sobre isso antes de falar da depressão. Parabéns. E são cuidados que, às vezes, na sutileza do dia, a gente deixa passar, né? Eu, às vezes, brinco assim, meio-dia, você já almoçou? Você não vai almoçar, não? Né? Então, assim, ué, tá na hora do almoço, cada um tem seu horário, ok, mas eu não vi você indo almoçar. São coisas da sutileza, da rotina do dia, que passa desapercebido. E que, às vezes, por exemplo, quem faz 6 horas de trabalho, tem 15 minutos. Ok. E aí, você já tirou seus 15 minutos? Parar também é necessário, né? Em um momento ou outro. Mesmo tendo a urgência do cuidado. A gente está falando de uma instituição, por exemplo, no meu caso, de uma instituição de saúde. Mas é necessário. A gente precisa estabelecer, não é à toa que você tem os 15 minutos, né? Tem algumas questões que são embasadas aí, que já são ganhos coletivos e que não podem deixar de acontecer, né? A gente precisa sempre colocar esse dedinho aí de cuidado, né? De fortalecer esse autocuidado que eu também preciso proporcionar e, enfim. Poliana e Priscila, né? Quando você dizia, Priscila, do olhar, eu me recordei das muitas palestras que eu dei em ambientes de trabalho sobre o assédio moral. Que Dejuve tem uma pergunta que ele fala assim: o assédio moral é novo? Não, ele é antigo, né? Ele já sempre existiu. E aí ele faz uma outra pergunta: o que há de novo? Ele diz que são justamente as práticas neoliberais, né? Ele diz assim que antes, quando nós nesse grupo de 4, vamos dizer que eu fosse a gestora e vocês estivessem na minha equipe, né? Então, se eu assediasse, por exemplo, a Milton, né? Moralmente a Milton, isso antes, Priscila e Poliana rapidamente se colocavam ao lado dela, Milton se sentiria fortalecida, não se sentiria excluída do grupo, né? Então, aquela maldade, a perversidade minha, o assédio, o que quer que seja que eu fizesse, não iria atingir a Milton, entende? Porque o objetivo do assédio moral é a autoestima da pessoa, né? Mas o que Deju diz que há de novo, né? Ele diz que há de novo é que hoje, pelas práticas neoliberais, pela essa competição exacerbada, esses resultados, essas metas, né? Então, eu não vou mais ajudar, eu não vou cooperar, eu vou competir. Então, eu não vou ensinar, eu vou puxar o tapete, eu vou mentir, eu vou fazer maldade, né? Então, se Milton está sendo assediada, Poliana e Priscila, que antes necessariamente ficariam do lado de Milton, agora elas se colocam do lado de Carla. Aí Milton vai ficar isolada num canto e não vai sobrar outro espaço para ela do que a depressão e um possível suicídio decorrente do trabalho por um assédio moral. E aí eu tenho dito muito para os trabalhadores, foi aí que eu peguei o gancho da Priscila, da fala da Priscila. Às vezes você não pode demonstrar para a pessoa que você está conduída com ela, você não pode, porque senão ele vai te assediar também, né? Vai te excluir também. Mas um simples olhar, olha, eu estou com você, você não está sozinha, conte comigo. Aquilo, gente, dá força para a pessoa superar aquele momento, né? Então, é o que a Priscila falou, a gente está falando com pessoas, a gente está falando de situações que você pode estar vivendo ou não, que você pode estar assistindo alguém passar, né? Não deixe o assediado sozinho. Não deixe ele pensar que ele está errado, que ele não tem ninguém. Não, fique junto com ele, né? Para que ele perceba. E você não precisa se prejudicar com isso, né? Demonstrar isso para a chefia ou para os demais colegas. Você pode fazer isso de uma forma como um olhar, um toque, né? Um toque na mão, né? Estou com você. Tem tantas coisas que dizem tanto, né? E que podem assegurar aquela pessoa a vida. Priscila, fala para nós sobre a depressão. Então, a depressão, ela é um transtorno de humor, que é um transtorno psicológico caracterizado pela alteração, principalmente, do humor. E, então, pode ser leve, moderado,
que nós Parece que quando percebemos como sintomas, então, além da autoestima desse momento de isolamento, que alguns estão mais tristes isolados. Então, qual que é a diferença? Estar isolado numa pandemia e ter depressão? É um conjunto de sintomas que eles permanecem, eles perduram 2, 3, 4 semanas seguidas. Então, tem-se uma apatia, um desânimo. A pessoa anteriormente tinha uma energia para realizar suas atividades, hoje ela já não tem mais. Ela tem a vontade de ficar mais quieta, mais isolada, os pensamentos não são pensamentos de esperança, são de desânimo, o desejo é de ficar mais quieto, então o sono também pode alterar, ou dormir muito ou pouco, o apetite pode se alterar, as relações se alteram, a libido também, o apetite sexual ele também muda, e a memória também é impactada, além dos sentimentos, dos pensamentos. A parte cognitiva também é alterada, então tem também uma perda de memória, uma redução na aprendizagem, uma letargia maior. Então, para mim que estou com pessoas a todo momento, estou atento, estou relacional, começo a observar esse conjunto de sintomas se repetindo com alguém que eu trabalho, alguém que eu estudo, me promover como aquele cuidador que vai ajudar essa pessoa, aí até um psicólogo, até um psiquiatra para fazer um diagnóstico e buscar um tratamento efetivo para a depressão, que ela é tratável. Então, primeira coisa é ter o conhecimento dessa patologia, que ela não é uma tristezinha, como eu já ouvi muitas pessoas falando, e desmerecendo, e não é demérito adoecer nossa vida, estamos vivenciando várias situações e podemos adoecer. Então, ela precisa ser observada como um transtorno psicológico que altera o humor e traz uma dificuldade também no ambiente de trabalho. A pessoa anteriormente tinha bastante energia, ela começa a não ter mais. E aí, sobretudo, ela não tem mais prazer até de viver. O quadro pode evoluir, como nós colocamos bem na cartilha, e culminar no desfecho de suicídio, se ele não for observado e acompanhado e tratado de forma adequada. Doutora Priscila, eu gostaria que a senhora orientasse assim, se eu estou convivendo com uma pessoa depressiva, o que eu posso e o que eu não posso falar para ela? Então, geralmente as pessoas tendem a negar a depressão como um transtorno, primeiro, né? Então, o importante é você perceber que a pessoa está adoecida naquele momento, e ela deve ser respeitada dessa forma. Então, deixe disso, não fique triste, não vale a pena, você tem certeza que você tem motivos para ficar triste? Olha a sua vida é muito boa, né? Então, vamos passar, que isso vai passar, essa tristeza, não, ações coletivas, e que essas tendem a trazer frases coletivas para amenizar aquilo que a pessoa sabe, lógico, de alteração de humor, muito sério, que deve ser tratado com a seriedade que ele tem, porque ele incapacita as pessoas. Então, a primeira coisa é termos essa informação. Esse momento que nós estamos aqui é promovendo essa informação segura e de qualidade, para que as pessoas percam o preconceito, que é não ter o conceito, né? Tem um pré-conceito sobre você não tem o conhecimento daquela situação, não tem o conceito adequado. Bom, nós estamos faltando 15 minutos para a finalização do nosso encontro, da nossa live, né? Eu gostaria agora de abrir para todas, né? Que passem uma mensagem, que deixem aqui para nós aquilo que gostariam de falar nessa noite, nessa roda de conversa sobre a vida. Eu gosto de histórias. Eu quero... E eu queria deixar uma história. Ah, desculpa. Pode falar, Priscila? Não, fique à vontade, por favor.
Eu falei de se angustiar, a gente precisa baixar um pouco o sarrafo, está todo mundo se cobrando demais, a referência é o que está nas mídias sociais, e nós não somos, acho que a Priscila também falou isso, nós somos gente, somos pessoas. E eu queria deixar uma historinha. Crescer dói. Eu acho que se Deus tivesse chegado aqui no final do ano, assim, falasse para a gente aqui, gente, eu vou mandar assim, uma pandemiazinha, pequenininha, para vocês topam? Ninguém ia querer. Não, Deus, por favor, não faça isso. Entretanto, todos nós estamos enfrentando isso e é possível crescer. A gente pode ser feliz, a gente pode sair da depressão, a gente pode se ajudar. Eu queria deixar uma historinha. Dizem que num lugar, naquelas regiões bem frias da Europa, todo ano, ao chegar o inverno, as pessoas viam os patos, que antigamente dizem que os patos voavam. E aí os patos tinham que voar 8.000 milhas, mais ou menos, para buscarem uma temperatura mais amena, para fugirem do inverno. Aí uma pessoa muito rica, muito abastada, certa vez olhou e falou, ai, que pena desses patos. Olha, tadinho, todo ano eles têm que viajar, têm que voar 8.000 milhas. E naquele ano ele mandou aquecer os lagos daquela região. E os patos ficaram ali, não voaram. Outros patos foram chegando, no ano seguinte a mesma coisa, temperaturas amenas, e os patos foram ficando. E dizem que por conta disso, os patos desaprenderam, eles não conseguem mais voar. Que essa pandemia sirva para nós, para voos mais ousados, para a gente ser ainda mais feliz, que sejam grandes oportunidades aí para nós. Amém. Obrigada, Milton. Que Amém. linda história. Quase falei um amém aqui também, né, gente? Pode. Muito linda, muito linda, muito linda. A gente desaprender a voar, né? Você vem falando de temas assim, né, Milton? Angustiem-se, né? Angustiem-se, né? Aproveitem os momentos de dor para crescer, para alçar voo, né? Para ver além. Isso que nós estamos fazendo aqui é um resultado benéfico da pandemia, né? Foi algo que tivemos que aprender a fazer em face da nova fase, né? Poliana. Vamos lá, né? Então, ouvindo um pouquinho, né? E eu continuo com a música na minha cabeça, eu acho que é do tanque, né? Usa isso, desejo que você tenha quem amar. É assim, que realmente esses desejos sejam genuínos. Não dá para a gente ignorar a nossa humanidade e entrar em contato com esse momento que é tão angustiante e que todos nós vivemos. E que cada um está vivendo da sua maneira, cada um está vivendo da sua forma, né? Quando a gente fala de pessoas que estão em um momento um pouco mais depressivo, a gente precisa de um cuidado maior, sim. Né? A gente tem fatores que estão sendo reforçados, que é o isolamento, que é o não contato, né? E que isso tudo impede, muitas vezes, da gente perceber, porque a gente só existe a partir de um outro que também existe e convive, né? Então, assim, como que está sendo possível perceber esses momentos? Está desafiador para todos nós, de fato, né? Mas, assim, às vezes esse colega de profissão ou colega né, assim, sei lá, parentes, filhos, enfim, dentro da sua casa, tá numa forma que está um pouco diferente da sua de lidar com isso, né? E o que você tem feito para fazer com que ele, às vezes, perceba? Tem algumas questões que estão envolvidas em estágios de depressão que a gente precisa olhar, sinalizar, às vezes ele precisa ser resgatado ali, ele precisa de um olhar de um outro para ele perceber que, opa, tem alguma coisa que está errada, né? Que seja, ó, você está muito chato hoje, você está ficando muito irritado, mas que sinalize para ele o que está acontecendo também, porque tem alguma coisa de errado. Se você tem uma pessoa que é muito poliana, né, doutora, todos os dias, e faz parte disso, de uma hora para outra ela dá um comportamento um pouco diferente. Tem alguma coisa errada. Sinaliza também, com cuidado,
com atenção, porque você não sabe em que terreno você está pisando. Então, que seja com cuidado sempre. E eu fico com as sutilezas das convivências, assim, sabe? Eu acho que tudo acontece nas entrelinhas, nos detalhes, né? E a gente precisa olhar, que é algo que a gente culturalmente não é convocado a olhar. A gente é convocado para uma competição, e muitas vezes, eu falo assim, eu não preciso de ninguém mais para eu competir, só basta eu, tá ótimo. Porque é isso que acontece, a gente já tem isso internalizado. Se eu tenho um ambiente que reforça mais isso, temos um ambiente perigoso e talvez que merece uma atenção maior, né? Mas fica aí, desejo que vocês tenham muito amor aí pela vida. Não acho que o autocuidado também tem só questões prazerosas. Tem algum momento que a gente precisa olhar e falar, nossa, eu preciso investir no estudo, eu preciso investir nos meus relacionamentos, eu preciso olhar para outro lado. É difícil, que é o que a gente está sendo convocado nesse momento coletivamente. Tá difícil, mas junto pode ficar menos dolorido. Falo que a dor, se não fosse para a gente compartilhar, a gente não falava ai. Então, se eu falo ai, é porque o outro precisa saber que tá doendo e a gente precisa dar um sentido junto para tudo isso. E fica aí, meu muito obrigado a todos, né? A todos que estão participando aí junto com a gente. Não sei responder, tentei aqui responder algumas. Ângela Machado, uma pessoa maravilhosa, está aí junto com a gente do hospital. Um beijo, né? Minha admiração por você, pelo trabalho e pela luta dentro da instituição. E, enfim, beijos aos minha comadre que está aí assistindo, parabéns, aniversário dela hoje. Então, beijinho, beijinho, tchau, tchau, né? Me senti a Xuxa aqui. O Leonildo está perguntando: é mais importante amar ou ser amado? Você precisa se amar primeiro, Leonildo. Aí o amor virá de qualquer maneira para você. Isso é verdade. Priscila, está na sua hora. O que você gostaria de dizer para a gente? Esse é o professor Leonildo. Queria dizer que as pessoas que buscam o autoextermínio, que buscam o suicídio, muitas vezes elas não querem retirar. Então, a minha reflexão é o que nós, enquanto sociedade, estamos promovendo para essa dor tão grande que as pessoas têm na alma, que está crescente, os quadros crescentes de adoecimento e de suicídio. Então, além de refletir sobre a nossa vida, de repensar sobre a nossa vida, sobre o nosso significado de vida, como nós começamos a falar, é também importante respeitar a nossa vida e a do outro. Respeitar também é entender que esse quadro é um quadro sério, as pessoas estão adoecidas, estão adoecendo, e elas trazem históricos anteriores de patologia, mas elas não querem retirar as suas vidas. Então, se nós podemos, de alguma forma, prevenir, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Você também pode prevenir na sua família, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Então, vamos repensar a nossa vida, ser mais gratos com a nossa história, com a nossa vivência, e também presenteados com a oportunidade de conviver e aprender todos os dias. Pessoal, eu quero agradecer imensamente, né, primeiro a Natália, por esse espaço que ela nos concedeu através da Faculdade Censo, né? Nós sabemos que é uma instituição, mas a instituição é feita de pessoas, né? E a pessoa que movimentou tudo para nós foi a Natália. A pessoa que abriu essa porta foi a doutora Priscila, né? Com o seu trabalho grande Natália, com o seu trabalho profissional. Mas quando nós chegamos lá, quem nos recepcionou foi a Natália, né? Uma pessoa linda, maravilhosa, super disponível, uma profissional nota 1000. Então, Natália, muito obrigada, né, por todo o apoio que você nos deu, os espaços, as orientações, a sua presença, né, muito profissional mesmo.
e a Faculdade Senso como um todo, aos alunos e professores que nos acompanham, né, a todos os componentes da nossa mesa redonda, e de uma forma muito especial a doutora Priscila Dias, né, que tem sido uma trabalhadora voluntária dentro do nosso Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho, coordenando atividades, realizando coisas maravilhosas, né? Eu digo para ela que eu não me canso de agradecer o sim que eu tenho certeza que ela não deu a mim, foi a Deus, né? Porque quando a gente se propõe a fazer algo pelo outro, pelo próximo, por todos, né? Pelo bem comum, é uma resposta que a gente dá a Deus, né? E eu sei que ela deu tudo dela, né? Então, muito obrigada, doutora Priscila, doutora Nilta, doutora Poliana e Natália. Muito obrigada. Passa a palavra agora à Natália para que ela possa encerrar o nosso encontro. Muito obrigada. Ela chegou. Boa noite. Eu estou passando para agradecer a todas, né? Foi até uma surpresa, não estava no script entrar, mas eu gostaria de agradecer a todas pela participação. Fora do script. E agradecer a todos os presentes em nome da faculdade. É sempre uma honra ter pessoas como vocês aqui para engrandecer o nosso debate. É muito importante esse momento de informação e para encerrar esse mês, né, do Setembro Amarelo. Gostaria de agradecer a todas. Gratidão, gente. Obrigada. Amém. Obrigada, Boa noite a Natália. todos e bom descanso a todos, tá? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau.